com Silmar César Miller ao vivo e agora com vídeo e áudio. Você me ouve, Silmar? Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Finalmente a tecnologia aqui nos deu uma folguinha, né, para ver se a coisa funciona. Você sabe que ontem eu estava fazendo com o Joel da Atena lá na Rádio Bandeirantes AM, né? E 2 horas da tarde. E deu também um pau geral lá, travou tudo lá, nada rodava. Enfim, essa tecnologia que está sobrecarregada agora, a gente está aprendendo a conviver com ela. Mas já está bem melhor do que no começo da pandemia. Lembra? No começo da pandemia era sofrível. A gente apanhava que nem... que nem eu não sei o quê. Deixa para lá. Silmar, 3 assuntos aí para a gente começar. Vamos começar com essa questão da falta de silos para armazenagem da safra. E aí, uma das sonoras lá, de uma pessoa falando, uma mulher, não lembro quem era, ela disse que o governo projetou mal o crescimento do armazenamento, né, dos silos, enquanto a produção agrícola vem crescendo. Eu não vejo bem assim. Eu acho que a produção agrícola de grãos vem crescendo já há muito tempo no Brasil e tem, inclusive, perspectivas de crescimento maior. As curvas matemáticas foram feitas. Eu acho que o governo aí resvalou, porque não depende do produtor construir silos, porque ele não tem capacidade, se ele não tiver financiamento, com juros baixos aí, a condições que o ajudem. Enquanto isso, ele vai produzindo mais e chega uma hora que não tem onde estocar. Então, eu acho que foi falta de planejamento de uma política agrícola por parte do governo, porque esse cenário aí de safra cada vez maior já está desenhado há muito tempo. Inclusive, associado a isso, o problema começa lá no campo, porque produz e não tem armazenagem. Depois vem para a estrada, porque não tem estrada boa, logística. E aí vai para o porto, que também sem infraestrutura. Agora não, agora estão mexendo. Graças a Deus estão mexendo no porto e na estrada, né? Pelo menos agora estão pensando nisso. E aí vai para o porto e o problema está grave. Quer dizer, então, na minha avaliação pura e simples, é falta de interesse de ver que tem um negócio que está crescendo aí, vai dar muito dinheiro, mas eu estou olhando assim, ó, meio desgueio, não vou prestar atenção nisso não. Não sei qual é a sua avaliação. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom, na verdade é um conjunto de fatores, né? E essa questão do armazenamento, da infraestrutura como um todo, na verdade, estradas está dentro desse conceito, a falta de ferrovias, por exemplo, a falta do uso de hidrovias em maior escala, tudo isso é parte dos calcanhares de Aquiles do agronegócio brasileiro. O outro é a dependência excessiva de importações de fertilizantes, né? Cerca de 80% do que a gente consome de fertilizantes vem de fora, né? Matéria-prima, porque o Brasil não tem minas ou não tem muita política de aumento da extração de matérias-primas fertilizantes aqui no Brasil, seja fosfato, fósforo, nitrogênio, até que nós temos, mas os outros nós somos extremamente dependentes. Agora, a questão da armazenagem tem um conjunto de fatores, tem uma questão cultural também. O nosso produtor não é muito inclinado a fazer investimento em armazéns próprios, na fazenda, que é o grande senão aqui no Brasil. Quer dizer, o nosso armazenamento do produtor aqui é no caminhão, é na estrada. E o armazém do produtor é o caminhão na estrada. Então, e isso lhe tira um grande poder de barganha, diferentemente do produtor americano. A gente viu na matéria, por exemplo, nos Estados Unidos, exatamente o oposto. O agricultor investe em armazéns, em silos, na verdade, na sua própria fazenda. Aqueles silos bonitos, aquelas chaminés que a gente vê nas fotografias aqui. Isso dá ao agricultor americano um poder de barganha extraordinário que o agricultor brasileiro não tem. Ou seja, que ele é obrigado a praticamente vender rapidamente, porque ele não tem onde guardar a sua produção. Isso tira um bom poder de barganha dele no mercado, né? Infelizmente. Então, esse é um diferencial importante. O produtor americano investe em armazém próprio na fazenda, o brasileiro não tem culturalmente essa disposição de investir. É um investimento de longo prazo, ou seja, se demora para pagar, você não tem um retorno imediato isso aí. O retorno vem ao longo do tempo, mas muda totalmente o poder de barganha. Então, consequentemente, também o poder público não se esforça muito em mudar essa cultura, que não é só uma questão de financiamento, porque até existe. Só que o produtor também não adere muito facilmente a esse tipo de investimento de longo prazo. Como todo brasileiro, nós somos um pouco mais imediatistas do que os nossos colegas lá de fora. Mas, infelizmente, isso nos deixa com um menor poder de barganha. Isso está acontecendo esse ano, por exemplo. Estou correndo atrás aqui, até porque o clima não ajudou muito, a colheita atrasando aqui, então tudo acaba se acumulando e o produtor brasileiro acaba deixando de ganhar dinheiro por falta de armazém próprio na sua produção.
Silmar, e quem anda pelo Brasil, aí pelas estradas, como eu ando de vez em quando, se você olhar, o sistema cooperativo faz isso muito bem, né? Porque ele sabe quanto vai ter de produção, ele sabe que precisa estocar. Então, se você pega lá, por exemplo, os holandeses com a Castrolanda, lá no Paraná, perto de Ponta Grossa, em todas as unidades da Castrolanda, você vê dezenas de silos enormes para armazenagem. Você sai andando também pelo Paraná, aqui no norte, Coamo, Cocamar e as outras cooperativas aqui, a partir de Londrina, em direção a Maringá, você vê também, ou Paranavaí, tanto faz, você vê grandes silos. Então, o sistema cooperativo, nesse sentido, ele faz uma previsão, faz um planejamento, sabe a curva de subida e sabe onde vai ter que estocar, né? É um sistema que... Tanto que a deficiência de armazenagem é muito menor no sul do país, onde tem muitas cooperativas, né? Do Paraná para baixo, Rio Grande do Sul também. O problema é mais agudo nas novas fronteiras, lá para cima, onde o produtor depende só dele mesmo. Quase não existem cooperativas nessa parte mais ao norte do país, né? Onde está ocorrendo a grande expansão do agronegócio brasileiro e, consequentemente, também onde está crescendo essa defasagem aqui entre o aumento rápido da produção e a falta de armazéns próprios. A solução foi quando você sobrevoa o Centro-Oeste, por exemplo, e precisa armazenar grãos, os chamados silos bag, né? Aquelas manchinhas brancas que você vê de cima do céu. É uma alternativa, mas não é a melhor solução. Bom, vamos para outro assunto aqui. Nem com Covid, fechamento de cidade e tal, etc. e tal, o PIB brasileiro tem projeção de crescimento, não parou? Olha, Tavinho, na verdade, está acontecendo aquilo que o próprio ministro Paulo Guedes se antecipou lá por setembro, outubro, é uma recuperação em V. Recuperação em V é o seguinte, é uma recuperação, assim como cai, sobe rapidamente. A indústria, por exemplo, está a pleno vapor. Isso mudou bastante, cresceu bastante aqui. O agronegócio, a gente tem acompanhado, está a pleno vapor aqui, tudo funcionando. O único setor realmente que continua claudicante é o de serviço, que é aquele pessoal, os bares fechados, restaurantes fechados, toda a área de serviços aqui, em geral, trabalhando em casa, com pouca gente se movimentando nas ruas, ou seja, todo esse setor de serviços é o que está puxando para baixo a recuperação da economia, mas o resto está funcionando. Então, até eu diria que o ministro Paulo Guedes, o Ministério da Economia, nesse comunicado que foi divulgado hoje, está sendo até um tanto pessimista. Tem gente lá fora achando que o Brasil vai crescer 3,5%, ou até mais do que isso. A própria Organização das Nações Unidas prevendo um crescimento maior para o Brasil do que a nossa própria perspectiva aqui. Nosso problema aqui é a inflação, que está crescendo junto com a economia, e isso não é bom. E hoje vamos ter, possivelmente, um remédio para isso, que é o possível aumento das taxas de juros na reunião do Copom que acontece hoje. Seria a minha próxima pergunta, mas você já adiantou. Muito provavelmente um aumento das taxas de juros, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Caindo, se estabilizando em níveis baixos, mas parece... Você acha que vai a 2,5 ou 2,75? Qual é a sua avaliação? O próprio aumento da taxa de juros é uma decisão muito difícil, uma das piores decisões que o Copom terá de tomar aqui ao longo da sua história. Por quê? Porque nós estamos com a economia muito combalida em função da própria pandemia, né? E com o agravamento, inclusive, dos casos da pandemia, ou seja, vai retardar ainda mais a retomada mais forte da economia como um todo. E aumentar juros num momento desse é muito ruim, né? Ou seja, então, esse é o lado negativo de um aumento de juros. E por isso vai ser muito difícil a decisão de hoje, inclusive pelo nível, pelo índice que será adotado. Por outro lado, precisa controlar a inflação, que não para de crescer, e especialmente via câmbio, né? O dólar está muito elevado e isso encarece tudo. Encarece importação, aumenta as exportações de produtos que, por sua vez, têm um reflexo aqui nos seus preços internos, que ficam mais caros em função da exportação. Ou seja, um conjunto de fatores faz com que a inflação se autoalimente, se retroalimente. E por isso é preciso dar uma parada, dar uma estancada aqui, visando, sobretudo, a taxa de câmbio, que está muito elevada. Então, com juros mais altos, isso atrai mais investimentos em dólar, entrando mais dólar no país, consequentemente, é a lei da oferta-procura. Mais oferta de dólares, o preço tende a cair. Então, essa é a filosofia que leva à possibilidade de um aumento da taxa de juros hoje. Mas é uma decisão complicada, porque vai dar uma travada na economia também ao mesmo tempo.
Bom, vamos lá para o mercado de commodities. A gente segue, ontem conversei com o pessoal do tempo lá da Somar, a gente segue aí com dificuldades no centro-oeste, as chuvas vão continuar, portanto, colheita da soja, como a gente comentou ontem aqui, vai continuar tendo problemas no centro-oeste, um pequeno alívio no sul, como também comentamos ontem, mas a janela do milho já foi para a cucuia, como a gente diz lá no interior, né? E isso tem refletido aí no mercado de modo geral hoje, Silmar? Sem dúvida, ao longo dos últimos dias vem refletindo bastante o atraso, por um lado, da colheita da soja, consequentemente o atraso das exportações brasileiras, muito atrasado efetivamente em termos de escoamento, muitas filas de navios no sul. Por outro lado, a questão do atraso no plantio do milho, que é consequência, né? Então, a janela está ficando cada vez mais curta e a possibilidade de um comprometimento do potencial de produção de milho no Brasil fica um pouco mais complicado pela frente. Então, isso também acaba se refletindo lá fora com o aumento dos preços do milho em função do Brasil ser o segundo maior exportador mundial. Mas hoje pela manhã, pelo menos, a soja e o milho vinham caindo um pouquinho, tinham subido ontem, soja 0,8% na sessão eletrônica, que já fechou, milho 0,1%, trigo caindo também 0,4% lá fora na Bolsa de Chicago. Café, açúcar, suco, laranja e cacau em alta, principalmente café e açúcar, com alta de 1,2% cada um lá na Bolsa de Nova York. Então, esse é o momento do mercado, o mercado agora pode mudar, tem muita coisa acontecendo, inclusive esse possível impacto aí da questão dos juros, só que os juros lá de fora, tem reunião do Banco Central americano hoje também, então gera muita expectativa no mercado, a possibilidade de uma sinalização também de aumento dos juros por lá, porque existe uma expectativa de reaquecimento da economia americana, lá a pandemia está sendo combatida mais rapidamente, e aí pode ser que o Banco Central venha dar uma esfriada no aquecimento da economia com o aumento da taxa de juros, mas por enquanto é uma expectativa. É uma super quarta dos juros, por exemplo, que nós estamos vendo hoje, muita expectativa no mercado em função disso. E para a gente terminar rapidamente, mais uma super quarta da Covid-19. Estou vendo ali no Band News TV, após países suspenderem o uso da AstraZeneca, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que a vacinação continue. Isso porque surgiram dúvidas sobre alguns pacientes que desenvolveram coágulos depois de receberem a vacina da AstraZeneca. Mas a OMS e o próprio laboratório estão dizendo que fizeram análises e os coágulos foram gerados por outros problemas que as pessoas tinham e não como uma reação da vacina. Mas nesse momento, como tudo é dúvida, fica aí o ponto de interrogação. Agora, o bicho vai pegar mesmo, parece que é hoje aqui em São Paulo, né? O governador João Dória está reunido lá com seus secretários e homens ligados à área da saúde e deve anunciar às 12h40 aí novas medidas mais duras ainda e mais restritas. Ribeirão Preto, por exemplo, hoje está em lockdown até o próximo domingo. O prefeito Duarte Nogueira decretou lockdown. Rio Preto também está na fase roxa e pode decretar lockdown hoje. Não sei o que esperamos aqui, mas a verdade é que o número de mortos e contaminados continua crescendo. Essa cepa nova, ou versão nova que está por aí, eu estava até conversando com a minha médica hoje, que é lá do grupo da Prevent Senior, da diretoria e tal, e ela estava me explicando, já tem várias informações de que essa cepa nova contamina muito mais rápido e quando pega os jovens, manda os jovens direto para UTI, né? E aumentando aí o número de mortos. Enfim, vamos ver. Mas a verdade continua sendo uma só, Silmar. A minha secretária, que eu chamo de secretária, a minha diarista, que vai em casa 2 vezes por semana, ela está lá em casa hoje. E ela veio lá da Zona Sul, lá do fundo da Zona Sul, num metrô lotado, entupido de gente. Eu falei, por que você não mandou uma foto para eu mostrar? Ela falou, pior ainda, quando chegou na estação Jabaquara, ele ficou parado na estação durante 15 minutos, com todo mundo ali tossindo, espirrando, de máscara, mas todo mundo ali respirando o mesmo ar. Silmar, eu não entendo. Que medidas podem ser tomadas? É verdade, também esse é o grande desafio aqui das grandes cidades, né? Não tem jeito, né? O pessoal precisa sair, precisa trabalhar, transporte teria soluções paliativas, né? Só que não estão sendo adotadas, que é o reescalonamento de horários de trabalho, de acordo com as diversas funções. Isso, pelo menos, aliviaria um pouco esse conjunto massivo de gente aí se esfregando. Mas nem isso está sendo adotado. Então, realmente, é uma falta de inteligência, digamos, logística para combater a pandemia, que passa também pelo transporte público.
Pois é, e eu acho que em tempos de dificuldade de conseguir emprego, muita gente sendo demitida, muita gente tendo salário reduzido, o governo podia pensar numa coisa que eu não sei, por que não pensa? Por exemplo, coloca um fiscal ganhando aí, sei lá, um valor diário mínimo dentro de cada ônibus, dentro de cada coletivo, onde o ônibus só pode circular se tem uma pessoa. Os bancos têm 2 lugares, não tem? Então só pode ter uma pessoa sentada do lado de cá e outra do lado de cá. Entende? Claro que os empresários vão chiar. Ah, mas nós vamos ter prejuízo. Olha, todo mundo está tendo prejuízo. E vocês trabalham com concessão. Vocês não são donos das linhas. Vocês têm permissão para operar as linhas. Então, se é um momento de sacrifício, vamos fazer esse sacrifício todo mundo. Aí põe um fiscal em cada vagão do metrô. E é o seguinte, cada vagão do metrô tem diversos bancos com 2 lugares. Só senta um aqui, um ali, um aqui, um ali, um ali, um aqui. Acabou. E outra, na porta da estação ou no ponto de ônibus, põe distanciamento, que nem a gente tem quando vai ao banco, quando vai ao supermercado. Não tem as marquinhas lá para a gente ficar? Por que não pode ter a marquinha e fica aquela muvuca para entrar todo mundo dentro do vagão do metrô, do trem metropolitano, do ônibus? Por quê? Por quê? Não sei. Pois é, mas vai acabar embolando na plataforma, né? Enquanto o pessoal espera a sua vez, embola na plataforma e não resolve muita situação. Acho que a melhor saída desse é um escalonamento de horários de trabalho das pessoas, né? Também. Mas bola lá embaixo, mas porque entra gente lá em cima. Se segurar lá em cima, não embola. Mas o escalonamento de horários, salão de beleza, é das 8 às 11. Atende 1 ou 2, dependendo do tamanho do salão, a cada meia hora. Pronto, acabou. Com agenda, né? E se tiver errado, multa, caneta. Mas não tem, né? Vamos ver o que dá. A gente aguarda, hein? Tá bom? Abraço, Silmar. volta até amanhã, obrigado.